Comentário do 36º capítulo do livro do profeta Ezequiel. As boas promessas para as ovelhas da casa de Israel, citadas no capítulo 34, têm a descrição do modo da sua realização, especialmente neste capítulo 36 e no próximo, 37. Fora de sua terra, por causa dos juízos de Deus que o conduziram para o cativeiro, Israel havia profanado o nome do Senhor, porque se dizia deles que o seu Deus não pudera lhes manter na sua própria terra, nem livrá-los do mal que haviam sofrido. Todavia, nada disso lhes teria sucedido caso não tivessem quebrado a aliança que tinham com o Senhor, por terem transgredido seus mandamentos. O Senhor entregará Israel ao opróbrio das nações que não somente escarneciam dos judeus em sua presente condição de ruína, como também haviam buscado o mal deles aliando-se a Nabucodonosor. Todavia, o Senhor havia prometido jamais desamparar o seu povo, por causa da promessa que fizera aos patriarcas, e por amor do seu grande nome, porque a sua fidelidade e santidade não podem ser anuladas. Então, as nações seriam opróbrio para si mesmas, porque a respeito delas não fizera o Senhor nenhuma aliança ou boas promessas como havia feito a Israel, para o período do Velho Testamento. Assim, ele se voltaria para o seu povo, apesar de todo o grande mal que haviam cometido, e tornaria-lhes fazer o bem em sua própria terra. E não somente isto, proveria os meios necessários para que nunca mais viessem a se desviar da sua presença, ou a ficarem sujeitos às maldições contidas na lei de Moisés, porque faria uma nova aliança com eles, através da qual purificaria os seus corações de toda impureza com a água viva do Espírito Santo, e lhes daria um novo coração transformado, porque faria com que seus espíritos fossem renovados pela habitação do Espírito Santo, ou seja, eles seriam regenerados, com o novo nascimento do Espírito, de modo que lhes seria tirado o coração de pedra, e receberiam um coração de carne. Logo, seria por habitação do Espírito no cristão, que eles poderiam andar nos estatutos do Senhor e guardar as suas ordenanças, conforme se vê nos versos 25 a 27. 25 Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. 26 Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27 Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Se Cristo não morresse na cruz, o Espírito Santo não seria derramado em todas as nações da terra. Além disso, não há realmente como se viver de modo agradável a Deus, senão pelo viver e pelo andar no Espírito, como o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 5 versos 16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos prevene, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por isso, a principal promessa da nova aliança, que tem vigorado na dispensação da graça, desde a morte de Jesus, é o próprio Espírito Santo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Gálatas 3 versos 13 e 14. Somente a água pura e viva do Espírito Santo prometida neste capítulo de Ezequiel pode nos purificar dos nossos pecados. Verso 25. Por isso, Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3 verso 5. Ou seja, não basta ter apenas o poder do Espírito, mas é necessário ser lavado por ele de nossos pecados, através do seu trabalho tanto na regeneração, lavar regenerador, quanto na santificação, lavar renovador, como vemos em Tito 3 verso 5. Este é o contexto de todo o capítulo 36 de Ezequiel, a cuja leitura procederemos agora. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize,
montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. 2 Assim diz o Senhor Deus, pois que disse o inimigo contra vós, e as alturas antigas são nossas para as possuirmos. 3 Portanto, profetiza, e dize, assim diz o Senhor Deus, porquanto vos assolaram e vos devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e tendes andado em lábios paroleiros, e chegastes a ser a infâmia do povo. 4 Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes d'água e aos vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. 5 Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações, e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração, e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. 6 Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, às correntes d'água e aos vales, assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. 7 Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão, jurando, certamente as nações que estão ao redor de vós levarão seu opróbrio sobre si mesmas. 8 Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. 9 Pois eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. 10 E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. 11 Também sobre vós multiplicarei homens e animais, e eles se multiplicarão, e frutificarão. E farei que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor do que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor. 12 Sobre vós farei andar homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e tu serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. 13 Assim diz o Senhor Deus, visto como vos dizem, tu devoras os homens, e tens desfilhado a tua nação. 14 Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais a tua nação, diz o Senhor Deus. 15 Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações, e não levarás mais sobre ti o opróbrio dos povos, nem farás tropeçar mais a tua nação, diz o Senhor Deus. 16 Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 17 Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho diante de mim. 18 Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com seus ídolos. 19 E os espalhei entre as nações, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. 20 Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor, e tiveram de sair da sua terra. 21 Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. 22 Dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. 23 E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. 24 Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. 25 Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. 26 Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27 Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. 28 E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. 29 Pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. 30 Mas multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que não mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. 31 Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. 32 Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos, e confundi-vos por causa dos vossos caminhos,
ó casa de Israel. 33 Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. 34 E a terra que estava assolada será lavrada, em lugar de ser uma desolação aos olhos de todos os que passavam. 35 E dirão: esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. 36 Então as nações que ficarem de resto em redor de vós saberão que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas, e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse, e o farei. 37 Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei consultado da parte da casa de Israel, que lhe faça, multiplicá-lo-sei como a um rebanho. 38 Como rebanho para os sacrifícios, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 36